Fala família, tudo bem? Como você já sabe, é um prazer inenarrável estar aqui com você em mais um Devocional da Família. E hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso que é andando em verdade. Nós já sabemos que a verdade não é um argumento, a verdade é uma pessoa que é Cristo Jesus. Ele que é o resplendor da glória do Pai, a expressão exata do ser de Deus. Ele é a verdade e a verdade que deve reger a minha e a sua vida. Nós vamos meditar um pouco em Romanos capítulo 8, mas antes de entrar no que eu vou ler aqui nas Sagradas Escrituras, eu quero trazer um paralelo para você. A palavra de Deus diz em Apocalipse que Cristo, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós precisamos compreender isso, porque a palavra não está dizendo que ele foi o alfa e ele será o ômega. Ele foi o princípio e ele será o fim. Não, ela deixa clara que ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Isso quer nos dizer que em Cristo, no Senhor e no seu plano eterno, no seu desenho original, a linha do tempo ela é conectada de uma única vez. O começo e o fim já estão prontos em Cristo Jesus. Então, Salmo 139 vai dizer que os nossos dias foram escritos e determinados por Deus. A palavra de Deus vai dizer, se eu não me engano, em 1 Pedro, que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia sido imolado. Então, o que eu quero te trazer como um fundamento para isso que a gente vai falar aqui para frente, é que antes de toda a criação, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já havia sido imolado em meu e em seu favor. Então, Efésios capítulo 1, versículo 4, vai dizer que antes da fundação do mundo, nós já havíamos sido eleitos em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes dos nossos traumas, antes dos nossos medos, antes das nossas más experiências, das nossas más decisões, das nossas péssimas escolhas, ele já havia nos eleito. E nele, todo o desenho da nossa vida, o princípio e o fim dos nossos dias, o princípio e o fim da humanidade já estão escritos, já estão determinados e serão de glória e vitória, porque ele reinará eternamente e nós viveremos num lugar onde não haverá dor, nem lembrança de dor, e ele enxugará as nossas lágrimas. Então, o primeiro ponto desse devocional é que nós somos chamados a descansar no Senhor, nessa certeza de que nele está tudo pronto e ele tem planos de bem e não de mal sobre nós, e que nele temos todos os recursos para passar pelas tribulações desse mundo, para viver em uma paz que excede todo entendimento e para manifestá-lo com eficiência e com exatidão. Então agora eu quero ler com você para falarmos sobre andando em verdade, ou seja, andando em Cristo. Quero ler com vocês Romanos capítulo 8, versículo 8, que vai dizer assim, portanto, os que estão na carne, eles não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos refletir aqui. Quem anda segundo a carne, quem anda segundo a vontade da carne, o governo de Adão em nós, quem anda segundo os seus instintos, segundo os gatilhos do seu passado, seus traumas passados, quem anda segundo o governo da sua carne, o governo do seu orgulho, esse não pode agradar a Deus. Mas eu e você que nascemos de novo, não estamos na carne, por mais que habitamos num corpo de carne, mas estamos no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em nós, porque quem não tem o Espírito de Deus, que testemunha que Cristo é o Senhor, esse não pertence ao Senhor. Então, versículo 10, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por conta da justiça. Que justiça é essa? É o injusto morrendo na cruz do meu e no seu lugar, para que a justiça de Deus fosse aplicada sobre nós. Então, nós pudéssemos viver essa justiça que vem da palavra grega de kai osune, que é o estado daquele que é como foi criado para ser. Continuando,
Versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, existe um Espírito habitando dentro de nós. E esse Espírito que habita em vós, quando esse corpo aqui, que tenta ser governado e flertar com a carne o tempo todo, quando esse corpo virar pó, esse Espírito vai nos dar um corpo glorioso. Continuando, versículo 12. Assim, pois, irmãos, nós somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo o seu governo, segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificamos os feitos do corpo, certamente vivereis. Aqui vale ressaltar uma coisa, que para andar em verdade, nós vamos ter que mortificar os feitos do corpo. Contudo, Paulo ele deixa claro que se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo. Entende? Mortificar os feitos do corpo não é uma questão de apenas domínio próprio, por mais que passe por domínio próprio. Não é uma questão apenas de caráter, de técnicas de inteligência emocional, por mais que isso possa nos ajudar. Mortificar os feitos do corpo não é uma questão de disciplina. Antes, é uma questão de espírito. O espírito da vida em nós, o espírito da verdade em nós, que nos foi dado a partir de Cristo Jesus, nos auxilia e nos faz mortificar os feitos do corpo. E quando fazemos isso, certamente vivemos. Versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É verdade que João 1,12, se eu não me engano, vai dizer que ele nos deu a autoridade de sermos feitos filhos de Deus, o poder de sermos feitos filhos de Deus. Mas uma coisa é ter o poder e uma autoridade, outra coisa é usufruir, é manifestar, é viver de acordo com esse poder e autoridade que nos foi dado. E aqui Paulo ele vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Versículo 15, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho, meu Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, também com eles seremos glorificados. Olha que interessante, existe um espírito dentro de nós, que o Senhor nos deu, que nos relembra que nós não somos órfãos, que nos relembra que nós não estamos ao vento, que nos relembra que nós não estamos sozinhos, que nos relembra que nós não somos bastardos nem desamparados, mas que somos filhos de Deus. E não temos um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. E esse mesmo Espírito afirma para nós que somos filhos, mas não apenas filho, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Uma coisa que eu quero te dizer que se eu e você andarmos em verdade, se eu e você andarmos em Cristo, se eu e você andarmos de acordo com o Espírito de Deus em nós, guiados pelo Espírito de Deus, eu e você teremos uma convicção. E que convicção é essa, Eduardo? De que nós somos herdeiros e cordeiros a partir de Cristo. É que Deus não apenas nos deu um título de filho, Ele nos deu acesso à sua herança e andar em verdade. Andar em verdade é mais do que não andar numa vida mentirosa, mas é andar numa vida onde a verdade é Cristo. E que eu e você somos definidos não por aquilo que a nossa carne pensa, não pelo que as pessoas pensam de nós e nem pelo extrato dos nossos pecados e das nossas escolhas, mas nós somos definidos através de tudo aquilo que Deus falou sobre nós. E o que Deus falou sobre nós? Que somos filhos, que somos amados, que somos perdoados através da cruz, que nenhuma condenação há sobre nós, que somos reconciliados por conta de Cristo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Esse texto aqui ele é muito rico, mas eu quero pular para o versículo 31 para a gente ler como que é a dinâmica da nossa vida. Então o versículo 31 vai dizer,
Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aqui não é apenas uma estrofe bela de uma canção, mas é uma pergunta que eu e você devemos fazer quando nos olhamos no espelho. Quando o dia mal chega, quando tudo parece turbulento, quando as coisas parecem sem sentido, quando parece que fomos destinados a fracassar, destinados à escassez, destinados a ser uma confusão, precisamos olhar no espelho e falar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Paulo ele vai continuar discorrendo: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele? Não está dizendo algumas coisas, mas todas as coisas? Aquele que não poupou o seu filho primogênito, seu filho unigênito, não nos dará com ele também todas as coisas? Paulo continua: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não somos nós que se justificamos, é Ele que nos justifica. Quem poderá nos condenar? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aqui é muito interessante esse final, que começa dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo? Eu sei que uma coisa é verdade, na nossa religiosidade parece que nos foi imprimido em nossa mente que a qualquer momento Deus pode nos abandonar porque o desagradamos. Que a qualquer momento Deus pode nos riscar do seu livro, que Deus pode nos riscar da comunhão com Ele, que Deus pode desistir de nós. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que o sacrifício de Jesus na cruz é completo. E se nós vivemos uma vida guiada pelo Espírito e não pela nossa carne, nós vamos crescendo e andando em verdade. E à medida que andamos em verdade, podemos dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Será a economia? Será uma terceira guerra mundial? Será alguma religião que persegue cristãos? Será um partido determinado político? Será a nossa condição financeira? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Versículo 16, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Acima do medo, acima das acusações, acima das mentiras, acima da sensação de estarmos pedalando e nunca saindo do lugar, acima do nosso, background, do nosso pano de fundo, do nosso passado, que tenta gritar para nós que nunca seremos ninguém, que nunca chegaremos a algum lugar. Nada disso nos separa do amor de Cristo. Antes, nós somos mais que vencedores por conta daqueles que primeiro nos amou. Versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso aqui é andar em verdade. Andar em verdade é andar na convicção de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que, acima de tudo, nós somos mais que vencedores. E esse mais que vencedores não é mais que vencedores para você ganhar mais dinheiro, para você ganhar numa mega sena da vida, para você ganhar dinheiro de uma maneira fácil. Não se trata do quanto o seu bolso está cheio, mas do quanto o seu coração está pleno da verdade de que você é amado, você é reconciliado, você é constante, você é perdoado, não tem condenação sobre você está sentado nas regiões celestes em Cristo Jesus, onde você já foi abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E o que te define não é o teu cenário externo, mas é a tua verdade interna, de que você e eu temos o espírito de adoção, que podemos clamar: Abba, Pai. Não somos escravos da nossa carne, nem da nossa consciência, nem do nosso passado. Nós somos filhos de Deus e cordeiro de Deus, e somos mais que vencedores acima de todas as tribulações da nossa vida, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Há um convite sobre nós de andarmos em verdade, e é esse o clamor
da minha vida sobre mim e sobre você. Se você puder fechar os seus olhos, Pai, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço pelo sacrifício salvífico de Cristo. Eu te agradeço pela salvação. Eu te agradeço porque o Senhor nos deu uma nova natureza, o Senhor nos deu um novo nome, o Senhor nos limpou, o Senhor nos curou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos pôs assentado nas regiões celestes em Cristo Jesus e nos abençoou. Eu oro, Pai, para que os olhos do entendimento da minha irmã e do meu irmão sejam abertos, para que eles compreendam as verdades do Senhor sobre eles e que eles andem de acordo com essas verdades, naquele que tem tudo pronto desde a eternidade, Cristo Jesus. Cristo, nós queremos crescer em luz, em verdade, para compreender melhor quem o Senhor é, quem somos em Ti e o que podemos expressar nessa terra, a fim de que Cristo seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado. Até o próximo episódio.